Eu acredito que Jesus, o Galileu, realmente é o Messias. Ninguém pode abrir os olhos dos cegos e fazer os aleijados andarem se não for o enviado de Deus. Mas pode ser que ele seja um curandeiro muito poderoso. Não, não. Para mim, ele é o Messias. Os milagres que ele realiza não têm explicação. Nenhum curandeiro pode fazer o que ele faz. Não sei não. Eu preciso saber mais a respeito. Para mim, ele é o Messias. Jesus da Galileia abre os olhos dos cegos. Abençoado seja, que Javé o abençoe. Amém. Ele já me abençoou, me fez conhecer seu enviado. Quem? Jesus, o Galileu? Sim, ele mesmo. Bendito seja. Ele curou o meu filho que estava possesso. Mas quem é ele? É o Messias prometido. Ele vivia na Galileia escondido, mas nasceu em Belém. É da família de Davi, assim como dizem as Escrituras. Ele fala como ninguém nunca falou. Suas palavras enchem o coração da gente. Ele me fez enxergar que a lei não são regras para serem seguidas, mas a lei verdadeira é o amor. E ele me fez compreender que Javé, bendito seja, é pai, é meu pai, é nosso pai. É um ensinamento novo. Sim, é um ensinamento novo, mas dito com muita autoridade. Ele tem poder sobre os espíritos malignos, ele cura os aleijados, ele cura todas as doenças, ele devolve a vista aos cegos. Eu preciso me aproximar dele. Certamente ele vai para Jerusalém como todo judeu. E vindo da Galileia, certamente ele terá que passar por aqui. Sim, com certeza. Eu esperarei por ele. Ele não passará por aqui sem perceber a minha presença. Eu falarei com ele, custe o que custar. Faz isso, meu filho. Faz isso. Quando Jesus passar, vai ser a chance da sua vida. Que Javé o abençoe. Não deixe que esta chance escape. O que foi? O que está acontecendo? Jesus de Nazaré. O profeta da Galileia? Ele mesmo. Ai, louvado seja Deus. Jesus! Filho de Davi! Tem compaixão de mim! Jesus! Filho de Davi! Tem compaixão de mim! Traz ele aqui. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu possa ver novamente. Vê de novo. A tua fé te salvou. Mestre,
Como o senhor é bonito. Louvado seja Deus, eu posso ver. Nossa, ele está... Louvado seja Deus, eu posso ver. Louvado seja Deus, eu posso ver. Ele me curou. Ele me curou. Muito boa noite. Estamos nessa terça-feira, no finalzinho desta noite aqui em mais uma Madrugada de Bênçãos. Esse programa da TV Século XXI, preparado somente para você. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e excepcionalmente nessa terça-feira estou aqui para junto com você, podermos passar este final de noite, início de madrugada. Como é bom poder termos esse encontro ao longo da semana. Tantos padres passam por aqui e cada um pode contribuir para que a nossa fé ela cresça cada vez mais em Jesus Cristo, a partir de vários temas que aqui são abordados. E hoje, o nosso tema, nesse início de advento, nesse início de espera para o Natal do Senhor, nesse momento em que toda a igreja é convocada a fazer essa expectativa vigilante, hoje o nosso tema, ele versa pela cura que Deus pode realizar na nossa vida. Você acredita que Deus pode curar? Você acredita no poder curador de Deus? Você já recebeu uma cura a partir de Deus? Deus, Ele quer bem a cada um de nós, filhos e filhas. E o fato da cura está presente desde toda a história de Israel. Desde Moisés, passando pelos profetas, chegando até Jesus Cristo, nós vemos Deus se manifestando, Deus mostrando o seu amor e as suas maravilhas através da cura. Essa cura que restabelece o ser humano, esta cura que devolve a vida ao ser humano, esta cura que devolve o bem-estar, a vida plena ao ser humano. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, quando nós perguntamos, você acredita no poder curador de Deus? Você acredita que Deus pode curar? Vale a pena ampliarmos um pouquinho o nosso conceito de cura. De que cura queremos? De que cura falamos? Que cura Deus pode realizar na minha vida? Qual cura eu espero do Senhor? Vejamos lá no Antigo Testamento, Javé mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze para quem olhasse para ela ficasse curado e não morresse a partir das mordidas das serpentes. O rei Davi, em seus salmos, fala que o Senhor o curou. Jesus Cristo é o ápice, é o momento máximo da expressão curadora de Deus. E nos evangelhos nós encontramos Jesus curando e abençoando a todos. Todavia, nós não podemos restringir a cura apenas a aspectos físicos. Sim, porque a cura que nós desejamos muitas vezes está no âmbito físico, do fisiológico, que Deus também opera milagre, que Deus também cura, que Deus também faz acontecer. Porém, a cura maior que Deus pode realizar na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, é a cura da alma, é a cura interior. É a cura do ser humano que tem a alma ferida, a alma machucada. Sim, porque muitas vezes as nossas doenças, as expressões de doenças e enfermidades que temos, elas decorrem, elas são frutos, algumas vezes e na maioria das vezes, de dores da nossa alma, de sofrimentos da nossa alma. Por isso é necessário percebermos como Deus pode agir dentro de cada um de nós. Deus sabe o elemento que necessita na minha vida. Deus, Ele tem consciência daquilo que falta no meu viver. Mas é necessário que eu tenha consciência daquilo que me falta.
É preciso que eu, enquanto ser humano, criatura de Deus, possa perceber em mim aquilo que eu necessito para que eu possa olhar para Deus e pedir a cura. No VT que abriu o nosso programa hoje, nós vimos a cena do cego de Jericó. Essa cena que nos comove, essa cena que nos move ao encontro de Jesus, que nos deixa comovidos diante de tal perícope do Evangelho. Alguém que via, deixou de ver, passou a não mais enxergar. A escuridão tomou conta da pessoa. E ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar do Messias, aquele pobre homem que estava à beira do caminho, clama por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A voz ecoava entre toda a multidão. A voz rompia com o barulho e silenciou o coração daqueles que ali estavam, tocando no coração do Mestre, que mandou trazê-lo. Traga-o aqui. E Jesus faz uma pergunta fundamental àquele pobre homem. Jesus pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Hoje, essa mesma pergunta Jesus faz a cada um de nós que acreditamos no poder de cura dele, que acreditamos que ele pode fazer da nossa vida uma vida curada. E ele pergunta a mim e a você: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça para você ser feliz? O cego de Jericó disse: que eu veja novamente, que eu veja novamente. E você, hoje? O que é que você quer pedir a Deus? Qual a sua cura? Não nos esqueçamos que o nosso querer, que é a nossa vontade, ela deve estar em comunhão com a vontade e o querer de Deus. Não nos esqueçamos que algumas vezes nós pedimos algumas curas físicas e estas não chegam até nós. Pedimos a cura de algumas doenças e estas não chegam a ser concretizadas. E podemos pensar que Deus nos abandonou, podemos pensar que Deus não contemplou o nosso existir, podemos pensar que Deus não olha para nós com caridade, com amor, com benevolência. Não. Deus, Ele quer realizar a cura que nós necessitamos. O cego de Jericó necessitava ver novamente. E esse ver novamente vai muito além do que enxergar visualmente. Ver novamente significa dissipar essa treva da alma que impede de perceber a bondade de Deus. Enxergar novamente significa devolver à pessoa a sua consciência de vida, para que ela se enxergue novamente e possa atuar no mundo como um ser humano feliz. Algumas vezes, enfermidades que chegam até nós, enfermidades que chegam a alguns dos nossos parentes, enfermidades que tocam no corpo de alguns amigos, elas não são curadas. Por quê? Porque elas fazem parte de um processo curador de almas. Muitas vezes, a cura que a pessoa precisa não passa pela cura física, mas pela cura espiritual. E a enfermidade é o caminho para esta realização da cura. Haja vista que nós temos no seio da igreja inúmeros santos e santas que passaram suas vidas sofrendo algum tipo de enfermidade. E ofereciam o sofrimento pelo perdão dos pecados, pela conversão dos pecadores. O nosso saudoso Papa Beato João Paulo II, ao terminar seu pontificado, terminou enfermo. Por que o Senhor não o curou? Por que o Senhor não fez com que João Paulo II terminasse seu pontificado inteiro, com a saúde inteira? Porque adoecer, perder a saúde, estar com dificuldade de saúde, faz parte da nossa finitude humana. Todos nós passaremos por esse período de finitude.
Todos nós cruzaremos essa faixa do finito. E por algum motivo ou outro, deixaremos de existir enquanto seres humanos, para existirmos enquanto pessoa de Deus, enquanto ser inteiro. Porque a nossa passagem por esse mundo é uma passagem curta. Nós passamos por aqui para fazer essa experiência de Deus. Viemos cumprir a missão a nós confiada. E se durante esse nosso cumprimento chega até nós alguma coisa, peçamos ao Senhor primeiro a clareza de espírito para que nós possamos compreender o que Deus quer de nós. Peçamos ao Senhor que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos perceber qual o milagre que nós queremos que aconteça na nossa vida. Que milagre necessitamos? Que muitas vezes não é milagre físico, mas é a superação do espírito, o crescimento espiritual. Aquilo que São Paulo nos fala nas cartas, que diz: buscai os sentimentos do alto, buscai os sentimentos de Deus. E algumas vezes nós estamos longe de estarmos com os mesmos sentimentos de Deus. Algumas vezes estamos muito distantes daquela vida que Deus prepara para nós. Todavia, sempre é tempo do retorno. Sempre é tempo de conversão. Sempre é tempo de dizer, igual ao cego de Jericó: Senhor, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Porque o Senhor, Ele não cessa em fazer o milagre acontecer. Ele não cessa em fazer a cura acontecer. Mas antes Ele pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Zaqueu não necessitou de nenhuma cura física. Mas o Senhor, passando, o viu em cima da figueira e disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou hospedar-me na tua casa. E aquele homem que aparentemente, que fisicamente não necessitava de nenhuma cura, precisava da cura do Espírito. Precisava ser resgatado espiritualmente. E o mestre, percebendo isso, disse: eu vou habitar em tua casa. E Zaqueu, tendo em vista esta ação de Jesus, converte seu coração e diz: Senhor, a quem eu deflagrei, eu restituirei 4 vezes mais. Veja que nem sempre a cura que necessitamos é a cura física. Veja que nem sempre a cura que precisamos é para nós. Ontem mesmo no Evangelho, Jesus, ele recebia quem? Um centurião romano. O centurião que foi pedir a Jesus a cura para o seu empregado. E Jesus rompe com o preconceito. Jesus rompe com aquilo que era a cultura judaica, de ver o pagão como alguém impuro. E Jesus, ele não pensa 2 vezes e diz: eu vou curá-lo. E se dispõe aí. Todavia, a fé do centurião foi tão grande que disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus dizendo: bem-aventurados são vós, porque têm contato com tudo isto, porque não foi revelado isso aos grandes, mas aos pequenos. Somente quem tem o espírito puro, somente quem tem o espírito desprendido, somente quem tem uma alma aberta, pode perceber a cura que Deus pode operar na vida. Hoje, meu irmão, nós podemos crescer um pouco mais na fé. Hoje, juntos, nós podemos perceber aquilo que Deus quer de nós. Que cura nós precisamos receber? E hoje Ele pergunta: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? O que você quer que Jesus te faça hoje?